Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Boa noite a todos. Não está repetindo a voz não, tá? É só o irmão dele que está falando. É um pouquinho parecido, mas aqui estamos nós, mais uma vez, nesta casa de oração, de trabalho, que é a escola, que é hospital, que é um local onde nós buscamos nos fortalecer para os desafios do dia a dia. Espero que na noite de hoje a gente possa contribuir um pouco mais para a reflexão de um tema aqui que a gente propõe, vencendo desafios, que é algo que não acontece na vida de quase ninguém aqui, eu sei, né? Mas eu vou trazer como uma reflexão. Sempre que a gente se propõe a falar sobre a doutrina, a falar sobre as experiências que foram deixadas por Jesus, para fazer com que a gente pense um pouco mais, reflita, redirecione os caminhos que são necessários, quando a gente se propicia, se disponibiliza para fazer isso, a gente tem sempre uma preocupação de poder levar um pouco daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente pesquisou, daquilo que a gente vivenciou. Porque no dia a dia da gente, outra coisa não é diferente do que vivenciar experiências. E cada experiência, quando ela é diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer, obviamente que essas experiências elas se transformam em desafios. Dito isto, eu me lembro que quando o Leandro me chamou a primeira vez para tentar falar, eu fiquei trêmulo, empolvorosa. Eu até fui até para Bezerros um dia, e estava tão nervoso, parecia tremendo, mas consegui vencer aquele desafio. Depois, esse friozinho na barriga que dá, ele vai se tornando um instrumento de fortalecimento para que a gente consiga a cada dia vencer esses desafios. Assim também o é não só aqui na tribuna, mas em um concurso público que se vai fazer, mas em uma convivência em família, que família é lugar que não tem desafio nenhum, nunca teve problema, né? Mas, vez por outra, aparece alguma situação que a gente precisa parar e encontrar as respostas para aquelas eventuais dificuldades que se apresentem. Então, hoje, a gente vem trazer esse tema, Vencendo Desafios, buscando compreender a seguinte situação. Quando a gente fala que existem problemas, a gente tem o costume de dizer que esses problemas, eles se transformam em crise. Concordam comigo? A crise na bolsa, a crise econômica, a crise dos portos, a crise. Naturalmente, quando a gente passa a verificar
que esta palavrinha, ela interfere em nossas vidas, é necessário que a gente busque encontrar as saídas necessárias, as saídas pertinentes, as saídas adequadas para não esbarrar nesses momentos. E eu quero propor aqui, com essa palavra crise, que nós estamos aí no quadro, eu queria propor um acróstico. O que é um acróstico? A gente pega uma palavrinha e com cada letra a gente vai falando uma outra palavra e tentando discorrer sobre ela. Pode ser assim? Vamos lá? Vamos lá. Toda crise começa com C. E para esse C, eu proponho uma palavra que vai servir de caminho para encontrar a solução para essa situação. Ela se chama coragem. Coragem? É, Sávio. É. Coragem. Porque quando a gente está em crise, a gente precisa, primeiro, enfrentar a si mesmo. Você precisa conhecer o que é que está ocorrendo com você para que você possa enfrentar a si mesmo. Porque toda situação por que passamos, para a solução, é primeiro que nós tenhamos o impulso inicial. E esse impulso inicial é sair da zona de conforto. Por quê? Porque na zona de conforto tudo está bom. Tá vendo que eu não vou deixar de fazer? Eu não vou fazer isso para sair aqui em pleno domingo às 8 horas da noite para ir no centro, ou para ir fazer uma visita a um familiar, ou num sábado à tarde e fazer alguma atividade de lazer. Ou está vendo que eu não vou modificar minha rotina só porque está acontecendo algo que está me incomodando? Então é necessário que a gente tenha, em primeiro lugar, a coragem para enfrentar a si mesmo. Para despertar. E nesse despertar, saber o que é que dentro de si precisa ser impulsionado para um passo seguinte. Assim, com essa coragem e com esse conhecimento e esse enfrentamento de si mesmo, você passa a compreender que tem o controle da própria vida. Nada depende exclusivamente dos outros. Se eu estou envolvido em uma situação, o meu passo também tem que ser dado. Eu não posso querer, ao final de uma determinada situação, querer um resultado diferente se eu faço as coisas do mesmo jeito. Então, eu tenho o controle das ações. Eu, me conhecendo, tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho o controle da minha vida. A gente costuma até brincar com o plantio de cebola e o plantio de tomate. O plantio de cebola, você quando planta, colhe ali em volta de 9 meses a 1 ano depois. Aí você planta, porque cebola está no preço bom. Aí planta, está ali cuidando, tudo. Quando chega com 3 meses, chega nem a 3 meses, com 60 dias, o preço do tomate dá um estouro. Vai lá para cima o preço do tomate. Aí você chega e diz, epa, vou pegar esse meu plantio e vou colher tomate nesse meu plantio. Não, não é assim não. Você não plantou cebola? Colha a sua cebola. Se você quiser colher tomate,
Plante tomate. E veja que cada situação que eu planto, naturalmente, tem as suas consequências. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Então a gente tem que ter a coragem, essa coragem de compreender que, tendo o controle da minha vida, eu tenho a possibilidade de transformar as coisas que podem me fazer feliz. E felicidade é algo que, desde os tempos mais remotos, as pessoas sempre buscaram. Sempre questionaram de ser possível. E sempre foram atrás dela. Às vezes, deixamos um pouco de lado os passos que têm que ser dados e queremos buscar essa felicidade sem fazer por onde. Mas com coragem, você consegue se compreender, consegue dar os primeiros passos. Dando esses primeiros passos, porque você tem controle de sua vida, você começa a transformar as situações da sua vida em possibilidades de felicidade. Em possibilidades de colher frutos que vão lhe fazer bem. E aí o fazer bem não é necessariamente aquilo e no sentido que nós buscamos. Porque às vezes nós queremos, por exemplo, eu quero passar em um concurso federal. Quero ser auditor da Controladoria Geral da União. Tá, mas eu quero passar. Ok. Eu vou passar. Tá. Tá estudando? Não. Estou sem tempo. Dê o primeiro passo. Faça por onde? Não é simplesmente querer que as coisas aconteçam ao seu redor sem que eu dê o meu passo. Sem que eu tenha a iniciativa de fazer aquilo que é necessário para atingir os objetivos que são almejados. Isto é coragem. O segundo ponto que eu quero trazer e que proponho é para a letra R. Então, quando nós temos um problema, quando nós temos uma situação de crise, nós temos que ter primeiro coragem. O segundo ponto que eu trago, resiliência. Vamos tentar compreender o que é essa palavra, que muitas vezes a gente fala ela, a gente ouve tanto falar, mas às vezes fica sem compreender exatamente o que é que ela quer dizer. Ela diz que resiliência é a capacidade humana de superar as adversidades, transformando os momentos difíceis em oportunidades para aprender, crescer e mudar. Então, quando você tem essa capacidade, e é necessária, de você transformar, extrair aquilo de bom em todas as situações que acontecem em sua vida, em favor de oportunidade para o seu aprendizado, crescimento e mudança. É bom quando a gente extrai algo em nosso favor daquilo que é bom? É. É bom extrair algo daquilo que nem é bom nem é ruim, que tanto faz? É. É bom extrair algo daquilo de ruim que acontece com a gente? Também é. Porque cada coisa que acontece em nossas vidas tem uma razão de ser. Não é à toa que se eu agora quiser levantar um peso de 20 quilos, e aí eu volto com esse peso de 20 quilos de novo para aqui.
quiser levantar com a mão direita ou com a mão esquerda, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, tenho certeza absoluta. Meu corpo físico não está preparado para tal. Mas, no meu dia a dia, eu tenho diversas oportunidades de transportar caixas de 2 quilos, no dia seguinte de 3 quilos, de 5 quilos, de 10 quilos. Eu, inconscientemente, passo a me fortalecer para, quando aquela situação aparecer que necessite de eu levantar uns 20 quilos, eu já estarei mais ou menos preparado fisicamente para tal. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos que extrair, mesmo naqueles momentos mais difíceis, o que é que tem de bom que eu posso aproveitar naquela situação. Toda situação, qualquer que aconteça conosco, seja ela boa, neutra ou não tão boa, tem algo a ser extraído em favor do nosso aprendizado. Então, a capacidade humana de transformar todas essas adversidades é o que se chama de resiliência. E eu trago aqui alguns exemplos de pessoas da humanidade que foram resilientes em sua vida. Esse cidadão, Nelson Mandela, ele passou 27 anos preso na África do Sul. Por que que ele foi preso? Porque lutava pelos direitos das pessoas. Porque lutava contra as injustiças praticadas contra as pessoas de pele negra. Em nenhum momento ele renunciou às suas atividades em busca dessa igualdade entre os seres humanos, em razão das dificuldades que se apresentavam. Lá na África do Sul, passou 27 anos. Após esse tempo preso, ele recebeu a liberdade. Poderia ele simplesmente chegar e dizer: perdi 27 anos de minha vida em função de uma causa injusta, mas que não tem solução. Poderia ter pensado ele isso, mas não. Ao sair, continuou a sua luta. Continuou de tal forma, tão eficiente e eficaz, que conseguiu se eleger presidente da África do Sul. E nesse período em que governou o seu país, conseguiu implementar diversas medidas contra o apartheid, que era aquele sistema de segregação racial, onde branco não se mistura com negro. E nesse período em que ele esteve à frente do seu país, diversas foram as ações que contemplaram resultados positivos da sua luta. Os 27 anos que ele passou lá naquela prisão não foram em vão. Ele foi resiliente. Ele conseguiu extrair todas as situações, daquelas situações ruins porque estava passando, conseguiu extrair algo e transformar em ações positivas que ajudaram milhões de pessoas, milhões de irmãos que eram sofredores. E ele disse o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou seu passado, ou sua religião. As pessoas aprendem a odiar. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. Ele transformou tudo aquilo em sentimento, em amor, pelos seus irmãos de pátria. Pelos seus irmãos
do planeta. Porque não foi uma causa que ficou isolada. Muito pelo contrário, ela se disseminou por todo o planeta. Um segundo exemplo, Stephen Hawking, ou Stephen Hawking, como queira pronunciar. Esse cidadão, ele aos 18 anos de idade, foi diagnosticado, aos 21 anos de idade, foi diagnosticado com uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Nomezinho esquisito, né? O que é isso? Uma doençazinha que apareceu nele, que paralisa todos os músculos do corpo. Então, com 21 anos de idade, ao ser diagnosticado com essa situação, poderia ele simplesmente chegar e dizer: a vida acabou para mim, não tenho mais o que fazer. Quem é ele? Ele, um físico teórico, um cosmólogo, que dedicou toda a sua vida a estudos incessantes, e estudos esses que se transformaram em ações que o planeta inteiro se beneficiou. E ele dizia, ele desencarnou este ano, no início desse ano de 2018, já com seus, não sei bem, 60 e tantos anos. Então veja que ele passou, desde os 21 anos de idade, começou a sentir os efeitos daquela doença, mas não se abateu. Transformou aquelas dificuldades em estímulo para novas buscas. Quando desencarnou, nenhum músculo mais dele funcionava. Ele, para se comunicar, ele se comunicava através dos olhos, porque foi desenvolvido um determinado programa de computador que identificava os movimentos e ele fazia os movimentos dos olhos e ele fazia a sua comunicação a partir dali. Mas em nenhum momento ele chegou e se entregou. Extraiu tudo o que tinha. E ele dizia assim: não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Enquanto há vida, há esperança. E aí eu pego essa parte final aqui para lembrar que enquanto há vida, há esperança. Como a vida ela é eterna, o que morre é apenas o corpo, há sempre esperança. Há sempre a esperança de conseguir superar as dificuldades que se apresentam em sua vida. Foi sempre resiliente. Soube transformar todas as dificuldades em algo bom para a sua vida. Por fim, como exemplo de resiliência, quero trazer esse cidadão, Viktor Frankl, médico psiquiatra. Ele era austríaco, mas naquela época da Segunda Guerra Mundial, ele foi aprisionado. E lá na prisão ele continuou trabalhando, mesmo sem a permissão dos policiais, dos guardas, lá do local onde ele estava preso. Ele continuou trabalhando, continuou ajudando aquelas pessoas que mais necessitavam. Todas aquelas pessoas que estavam ali também presas sem uma razão de ser. Mas ele, nesses 3 anos que ele passou de campo de concentração em campo de concentração, ele passou por 4 campos de concentração. Ele desistiu. Muito pelo contrário, manteve-se firme. Passada a guerra, ele foi libertado pelas forças aliadas e continuou a desenvolver diversos trabalhos. E nesses trabalhos, muito ainda é utilizado, muito ainda subsiste na psicologia, na psiquiatria, em favor
da luta em favor daqueles que mais necessitam. E ele disse: tudo pode ser retirado de um homem, exceto uma coisa. A última das liberdades humanas: escolher a sua atitude em um determinado conjunto de circunstâncias. Escolher seu próprio caminho. Então eu tenho a possibilidade de escolher qual o caminho que eu quero seguir. Quando nós estamos para vir para aqui, para o planeta, existe todo aquele planejamento. Você vai para o planeta, você tem uma missão. A sua missão, deixa eu pegar o meu exemplozinho de missão aqui. A minha missão é sair daqui ao nascer e, ao final da minha existência, conseguir chegar naquele bebedouro lá atrás. Essa é a minha missão de vida. Nessa minha missão, eu escolho os caminhos que eu quero trilhar para atingir esse objetivo. Eu posso sair daqui, chegar ali pertinho de Leandro, empurrar a cadeira dele de lado e dizer: dá licença, que eu vou ali naquele bebedouro. Ou então, eu posso não interferir aqui em Leandro, pegar aqui por esse outro lado, andar um pouquinho mais, chegar lá no bebedouro. Mas também eu posso chegar aqui, subir nessa cadeira, pular para outro banco, depois pular para o outro, faço uma cadeira para cá, faço outra para lá, mais na frente, passo por baixo da outra cadeira. Eu escolho. Eu tenho a liberdade de escolha. E é nessa escolha do caminho que eu quero trilhar é que eu consigo enxergar o meu objetivo de vida e, nesse objetivo, traçar os caminhos necessários a vencer todas as dificuldades. Então, esses 3 exemplos de resiliência aí são o segundo passo para nos fazer refletir na possibilidade de vencermos as dificuldades, de vencermos a crise. Para a letra I, a gente sugere iniciativa. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 871, foi perguntado ao Espírito de Verdade: pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem. Veja que pergunta. Se Deus tudo já sabe, então por que é que Ele faz essas provas? Não vai acrescentar nada ao que Ele já sabe. Tá, mas ele não nos deu o livre-arbítrio? Ele não nos deu a missão de ir daqui para aquele bebedouro e aí você escolher se quer chegar mais cedo ou mais tarde a ele, se você quer correr os riscos de se machucar ou machucar outrem, porque nesse pulo que eu der dessa cadeira para lá, eu posso machucar aqui o nosso irmão? Eu posso me machucar? E é justamente isso que foi respondido pela espiritualidade. Ele diz o seguinte: dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. E aí, só relembrando o que um palestrante uma vez disse, e aí eu quero pegar essa palavrinha que está aí, né? As tentações do mal. Aí um palestrante dizia assim, que as tentações são aquelas coisas que a gente corre dela, mas é doido para ela pegar a gente. Né? Muitas vezes a gente fica assim mesmo. A gente fica naquela, isso eu consigo tirar de letra. Não, isso eu consigo. Eu sou imune. Eu agora sou imune a isso aqui.
aí baixa a guarda. Quando você menos espera, as situações se apresentam e você não consegue superá-las. Então você tem que ter a iniciativa de fazer algo para o bem, de transformar suas ações em favor da sua melhoria de vida e da melhoria de vida daqueles que lhe circundam. Porque nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos só esperar que o outro faça a dela. Nós temos que ter a iniciativa. E é isso que eu proponho. A partir justamente dessa possibilidade que foi dada e que está dizendo aí, que Deus nos deu essa liberdade de escolher entre o bem e o mal. Cabe a nós. O que é que nós queremos? Iniciativa. Temos ainda, para a letra S, a proposta dos sonhos. Como assim, Sávio? Sonhos? O que é que sonhos tem a ver com crise? É o sonhar? É o ficar parado apenas pensando naquilo que poderia ser? Não. É o sonhar objetivar. Ter objetivos na vida. Porque quando a gente vivencia os momentos sem saber para onde quer ir, qualquer lugar em que se chegue, tá bom. Mas é isso mesmo? Nós estamos dispostos a abrir mão das possibilidades que temos na vida de fazer algo de bom em favor daqueles que nos circundam? Ou nós vamos simplesmente dizer, tá bom, seja o que Deus quiser. Não, Deus quer aquilo que nós queremos. Deus quer aquilo que nós devemos querer, que é fazer o bem em favor daqueles que mais necessitarem. Então, uma campanha do quilo, por exemplo, quando tem no domingo que a gente vai e se dedica e se apresenta, a gente não está ali apenas fazendo uma ação mecânica, a gente não está ali apenas fazendo uma ação material. Nós estamos ali trabalhando diversos sentimentos, nós estamos fazendo ali diversas ações em favor daqueles que mais necessitam. Nós levamos uma mensagem, nós trazemos também conosco, quando visitamos aquelas casas, também trazemos uma mensagem, também absorvemos algo que é importante para nós. Então, quando a gente diz que nós devemos ter sonhos na vida, são os sonhos da objetividade, os sonhos do saber aonde se quer ir, os sonhos de se saber aquilo que se quer. Quando você consegue colocar isso também em prática, você consegue atingir, consegue alcançar a felicidade. Claro, nada na vida é permanente. Lembra quando Chico Xavier estava naqueles momentos de crise, de dificuldades, e que foi lá, se dirigiu ao seu mentor, Emmanuel, peça a Maria que mande me dizer algo. E lá Maria, Mãe de Jesus, manda mensagem para ele dizendo, isso também passa. Então, eventual dificuldade pela qual passemos em nossas vidas, isso também passa. Mas não é porque isso também passa que eu vou cruzar os braços e dizer, tá bom, já que vai passar, vou ficar aqui, esperando a banda passar. Não! Vamos lá, vamos juntos. Quando a gente quer escalar uma montanha, a gente sabe que necessita do auxílio do outro, sabe que necessita auxiliar o outro para conseguir chegar a um ponto mais alto. Então, por que não abraçarmos-nos e seguirmos em frente? Dificuldades na vida todos têm. Dificuldades em família todos nós temos. Mas essas dificuldades, elas não podem servir
de empecilho para que nós continuemos em nossa vida lutando juntos para atravessar aquela situação de crise. E naquela situação de crise é necessário que nós tenhamos coragem, resiliência, iniciatividade e saber aquilo que queremos. Enquanto sonhos, vida conjugal, por exemplo, são pessoas. Cada cabeça é um mundo. Já dizia um escritor, um poeta. Cada cabeça é um mundo. E aí tem uma situaçãozinha que eu acho muito interessante. Muitas vezes a gente encontra uma pessoa, aí se apaixona por ela. Daqui a pouco, não, eu amo essa pessoa. Agora eu sei que eu amo essa pessoa. Conhece as dificuldades, conhece os defeitos, conhece as virtudes, começa a conhecer aquelas situações. Aí, por vezes, chega a um momento maior na vida das duas pessoas. Vamos unir nossas escovas. Aí casam. E nesse casar, passam a conviver juntos. Pessoas diferentes que passam a juntar objetivos. O problema é quando a gente passa a conviver e passa a querer transformar aquela pessoa naquilo que você acha que seria o ideal de pessoa. Aí eu pergunto, a pessoa por quem eu me enamorei lá no início, era essa pessoa perfeita que eu vejo, que eu acho que deveria ser? Não. A pessoa com quem eu decidi me casar é aquela pessoa que tem todas as suas virtudes, mas também tem todos os seus defeitos. E foi justamente por isso, porque não é igual a mim, porque se fosse igual a mim, eu não suportaria ter casado. Eu quero moldar você exatamente aquilo que eu gosto. Eu não suportaria isso. Porque eu sei quais são os meus defeitos, eu sei quais são as minhas dificuldades, e eu não suportaria conviver com uma pessoa que fosse igual a mim. Então eu tenho que fazer o quê? Se eu vejo algo que eu entendo como não sendo, então nós vamos contornar as dificuldades através do diálogo, através das concessões, através da troca mútua. Porque relacionamento é troca. Relacionamento é construção. Relacionamento, para se sair das crises, nós temos que ter esses passos aí. Da coragem, da resiliência, da iniciativa, da objetividade, dos sonhos. E temos que ter uma última coisa, que está aí na letrinha E. Eu pergunto a vocês, o que vocês acham que seria nessa letrinha E aí? Esperança. Alguém poderia sugerir mais alguma coisa? Empenho. Muito bem. Eu posso sugerir mais algo? Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é ensinamento de vida, trazido por Jesus quando ele aqui esteve. Não escrevendo, mas fazendo. Todos aqueles ensinamentos de amor que Jesus trouxe para aqui, para nos ensinar, ele trouxe através de exemplos, através da vida prática. Ele mostrou que tudo era possível fazer diferente.
Ele, quando veio, não veio mostrar reinos mundanos. Ele veio mostrar o reino do Pai, como ele assim o disse. Ele veio trazer a boa nova. Ele veio trazer amor. Ele veio nos ensinar que é amando que nós conseguimos vencer qualquer dificuldade, que nós conseguimos vencer qualquer desafio, que nós conseguimos vencer qualquer crise que apresenta em nossa vida. Esses outros são importantes? São. Mas se nós dissociarmos daqui, se nós dissociarmos do ensinamento verdadeiro de Jesus, que é o amor ao próximo, a gente se perde. Cabe a nós. Cabe a nós. Colocar em nossas vidas os ensinamentos de amor. Cabe a nós, com coragem, resiliência, iniciativa, sonhos e evangelho, para superarmos qualquer dificuldade em nossa vida, para vencermos desafios que se apresentam em nossa vida no dia a dia, mas que em nenhum momento poderá servir de obstáculo para eu alcançar o passo seguinte, para que eu possa alcançar o outro lado do rio, para que eu possa alcançar o cume da montanha, para que eu possa alcançar o coração daquela pessoa que eu amo, para que eu possa alcançar a felicidade que tanto busco, que tanto a humanidade busca. É assim. É desse jeito. Pegue em qualquer momento da sua vida, seja ele qual for, abra o Evangelho. Ali vai ter algo para lhe dizer. Ali vai ter algo para lhe mostrar como você consegue superar as dificuldades e vencer todos os desafios. Fica a reflexão. Vamos ser felizes? Vamos alcançar essa felicidade que tanto buscamos? Vamos colocar em prática? Não tenhamos medo, jamais, de qualquer situação que apareça em nossas vidas. Elas vêm como degrau para um patamar mais alto em nossas vidas. Nesse processo de melhoramento, nesse processo de reforma íntima, nesse processo de amadurecimento, nesse processo de vivência. Deus ama a todos os seus filhos e confia a eles o caminho a ser seguido. O Evangelho mostra o caminho seguro. Vamos colocá-lo em prática? Vamos a cada dia, o que preciso entender dos pobres de espírito. Aleatoriamente. A gente vê algo que está diretamente ligado a nós, daquilo que precisamos, daquilo que, como quase que se fosse um manual. Mas é um manual de vivência, porque foi Jesus que veio trazer para nós essa lição de como devemos nos portar, de como devemos agir. Colocando amor em todas as situações. Sempre. Sempre é possível vencer. Você quer? Eu quero. Fica a reflexão. Muita paz a todos. E uma boa noite. Amigo Jesus, com os nossos pensamentos serenados, os nossos corações abertos,
para a tua mensagem. E com a iniciativa de fazer algo de melhor a cada dia, nós te agradecemos. Te agradecemos por sabermos que Deus, sendo amor, Ele olha por nós com amor. Sabemos que cada situação que se passa em nossas vidas vem para nos fortalecer. E que com serenidade conseguimos extrair aquilo de bom que é necessário para as nossas vidas. Pedimos que neste momento, já com nossas mentes serenadas, nossos corações abertos, possamos receber esses bons fluidos. Possamos ser embebidos por essa força de amor que se espalha neste ambiente. Focos de fluidos e boas energias penetram em nossas células, adentram em nosso ser, nos fazem sentir melhor. Vamos colocar em prática esse amor do Mestre Jesus. Vamos levar para os nossos lares essas boas energias, sabendo que elas nos auxiliam e nós, dando o primeiro passo, faremos com que ela também se dissemine por todos aqueles que nos acompanham, por todos aqueles que fazem parte do nosso círculo familiar. Família que é dádiva divina. Peçamos ao Criador a proteção para os nossos familiares. Que eles possam saber e encontrar a paz interior e o equilíbrio para seguir sempre firmes e unidos em função do amor que Deus tem por todos nós. Que possamos retornar para os nossos lares cheios dessa alegria e dessa certeza que vamos ser felizes sempre. Que essa paz e essa harmonia que o Mestre Jesus nos ensinou estejam sempre presentes em nossas vidas. Que assim seja.